Hoje vamos falar de tricologia e topografia capilar. Como que você pode identificar um problema interno de saúde através de sinais e sintomas do teu cabelo. Então a topografia capilar ela é baseada na embriologia. Quando o feto é formado, ele vem de uma célula, né, o óvulo e o esperma, que viram o óvulo e depois vão se dividir em 2, 4, 8 e essas células, esse tecido embrionário, ele vai formar áreas da pele, do cabelo e das unhas chamadas dermátomos. E a mesma irrigação, inervação, vascularização ocorre do órgão mais periférico, no caso pele, cabelo, unha, ao órgão mais interno, mais vital. Todas as vezes que nós temos uma alteração ou um alimento dissonante, um parasita, uma toxina ou uma deficiência de vitaminas, hormônios e minerais num órgão mais vital, o que o nosso corpo faz? Ele faz uma priorização metabólica, ele fecha os vasos na periferia, onde é menos vital, para focar e direcionar hormônios e vitaminas e minerais para os órgãos mais vitais. Sendo assim, nós podemos correlacionar a área da falha com o tipo de queda de cabelo. Todas as vezes que nós temos uma queda de cabelo na região coronal, que é essa região posterior aqui, né, é a área onde tem uma suspeita de alteração tireoidiana. Como que você pode averiguar isso de uma maneira simples, rápida, barata e indolor? Tirando a sua temperatura basal no período da manhã. Então coloca um termômetro do lado da cama e antes de levantar você coloca a temperatura na axila e deixa por 5 minutinhos e verifica. Se tiver abaixo de 35,6 é provavelmente um sinal de hipotiroidismo. Se você tiver com a temperatura basal acima de 37,5, você pode estar com uma hipertermia, ou um hipertiroidismo, ou um foco dental também, ou um processo inflamatório infeccioso, então deve ser averiguado. Outro local que nós podemos também avaliar precocemente seria a região um pouco abaixo da coroinha, que é a região do pâncreas. Né? Então, todas as vezes que tenha alguma alteração, então uma intolerância alimentar, uma resistência à insulina ou um pré-diabetes, ou às vezes até a presença de um parasita chamado euritrema pancreático, que ele é muito comum nos leites, nos laticínios, ele gosta de colonizar as células beta do pâncreas. Então, ele se alimenta de insulina. Então, um dos sinais precoces de uma alteração pancreática pode ser essa rarefação ou queda de cabelo na região um pouco abaixo da região coronal. E o que você pode fazer? Realmente avaliar os seus níveis de glicemia, se eles estão dentro dos limites de normalidade, entre 70 a 90 da glicemia basal. Qual outro sintoma que você pode ter quando tem uma diminuição da taxa de crescimento nessa região chamada ofiásica, que é a região da faixa do cabelo, né? Lá vem a região frontal e principalmente aqui a região posterior. Ela é a região da glândula suprarrenal ou adrenal. Todas as vezes que nós temos uma fadiga de adrenal, que é a síndrome do estresse crônico ou síndrome de Burnout, que é a glândula que regula as 280 funções vitais, ela gerencia o estresse e o que acalma, adrenalina, noradrenalina, cortisol, DEA. E quando você passa por um processo de estresse crônico, ou seja, picos de cortisol sem o tempo correto para acalmar, pode ocorrer uma rarefação capilar nessa área para priorizar vitaminas, nutrientes e minerais para a área da suprarrenal. Como que podemos otimizar o funcionamento da glândula suprarrenal? A utilização de sais, sal integral através de escaldapés, adicionar sal no sabonete líquido, no shampoo, no hidratante para fornecer mais os minerais necessários para a suprarrenal, porque para formar os hormônios ela usa os mineralocorticoides, então ela precisa de mineral para formar os hormônios, então é uma dica que fica. Todas as vezes que existe uma rarefação na região da linha frontal aqui, principalmente na região lateral, a gente vai suspeitar de fígado linfático rins. Então começa a ter uma rarefação
pensa às vezes numa intolerância alimentar, num parasita, ou às vezes até num aumento da viscosidade sanguínea. Então, se você tem uma genética vascular, ou seja, nasce com os vasinhos mais finos, mais frágeis, por ter uma descendência europeia, o que pode acontecer? De acordo com o tipo de alimentação rico em fibras, cascas, bagaços, verduras cruas, isso aumenta a viscosidade sanguínea e atrapalha o fluxo sanguíneo, principalmente na região frontal. Porque a vascularização capilar, ela vem aqui, ó, carótida, jugular, região occipital, e aqui a região frontal é o fim de linha. Todas as vezes que o sangue está mais viscoso, começa a atrapalhar a vascularização e a cicatrização e o fluxo sanguíneo nessa região. Então, afinar o sangue, evitar fibras, cascas, bagaços, avaliar se não está com parasita intestinal, avaliar como que está o ritmo intestinal e como está o processo digestório. A digestão ela tem que ser facilitada, não pode ficar com aquela sensação de peso após a digestão. Esses são os sintomas que você deve investigar. Gases, as fezes não ficarem no fundo do vaso, né? E são sintomas de alteração do ritmo intestinal que pode ser indicativo de uma intolerância alimentar. E para finalizar, as quedas de cabelo, as rarefações capilares na região do topo da cabeça, né? Que está relacionada à glândula pineal, hipotálamo, hipófise e pineal, uma rarefação difusa. A fadiga de pineal, ela está relacionada à alteração, à privação de sono e do ritmo circadiano. Então essa glândula ela faz o dia, a noite, a fome, a saciedade, a sede, a vaciedade, o brilho do sol, a escuridão, o barulho, o silêncio. Então quem deixa de respeitar esse ritmo circadiano e submete essa glândula a longos períodos de claridade sem ter o período correto de sono, a momentos de muito barulho sem ter o silêncio, vai causando uma fadiga dessa glândula pineal e com isso a priorização dessa área do couro cabeludo para focar hormônios, vitaminas e minerais nessa glândula. Então quem está com uma rarefação superficial, observar as necessidades do corpo. Tá com sono? Dorme. Tá com fome? Come. Tá com sede? Bebe. Não querer impor um ritmo que não é fisiológico ao seu corpo. Nós temos que aprender que o nosso consciente regula 5% do nosso cérebro e os 95% que é o subconsciente, inconsciente, sono, sonhos, emoções, eles determinam as 280 funções vitais, a nossa sabedoria interior. Então, saber respeitar o que a nossa máquina perfeita precisa naquele momento é a parte mais importante de ter saúde e níveis ótimos de saúde. E para finalizar, quando tem uma rarefação na linha média do cabelo, tanto no caso de mulheres quanto de homens, é sinal que está ocorrendo uma priorização, uma conversão dos hormônios sexuais em hormônios mais vitais. Então ocorre o quê? Uma alteração, uma aromatização muitas vezes de progesterona, estrógeno, testosterona, tanto nos homens quanto nas mulheres. Às vezes por quê? Para priorizar um funcionamento pancreático, um funcionamento adrenal, um funcionamento tireoidiano, às vezes até um funcionamento pineal. Ou seja, todas as vezes que nós estamos exaurindo muito o nosso eixo neuroendócrino imunológico, o nosso corpo, para se defender, ele transforma os hormônios menos vitais, no caso, os hormônios sexuais, em hormônios mais vitais, hormônios tireoidianos, cerebrais, adrenais, pancreáticos, que são mais vitais e sem eles é incompatível com a vida. Então, nem sempre a rarefação nessa linha média é uma alopécia androgenética. Muitas vezes é uma alopécia tipo androgenético. O corpo está aromatizando por conta de uma toxina, de um parasita, de um estilo de vida, de um consumo hormonal e tem o sintoma de uma alopécia androgenética. E isso não é genético e não tem cura, e sim um sintoma de desequilíbrio do ritmo circadiano do corpo. Então, avalie isso, seu estilo de vida, se o seu corpo está em conexão com o seu ritmo de vida e
Para que você consiga chegar nos seus níveis ótimos de saúde, observe o seu corpo, como que anda o seu cabelo, a sua pele, que antes de desgastar as reservas internas, o corpo vai primeiro consumir. Então, observe esses sinais e consiga chegar nos seus níveis ótimos de saúde. Até mais!